Perdidas, ele busca, domina, puxa-nos de volta até ele, vezes por vezes sem conta, fazendo um cone com as mãos em torno da boca para gritar precipício adentro o seu nome, lutando contra nós, Jacós, nos mais lamacentos lugares da vida. Apesar de todas as peculiaridades e singularidades, a Bíblia possui uma história simples. Deus fez o homem rejeitou a Deus, e Deus não vai desistir até reconquistá-lo. De Moisés em Moabe e em Gênesis, até João em Pátimos, ouve-se a seguinte voz de Deus: eu sou o piloto, vocês são os passageiros. O meu trabalho é levá-los com segurança para casa. O de vocês é fazer o que eu mando. Sabe, Deus é tão criativo quanto incansável. A mesma mão que enviou o maná para Israel levou-os por disciplina à morte. A mesma mão que libertou os filhos de Israel levou os cativos à Babilônia. Ele é gentil e também firme, terno e inflexível, confiantemente firme, pacientemente apressado, ansiosamente tolerante, gritando mansamente, trovejando suavemente. Sabe, amigos, um suave trovão. Foi assim e é assim que João viu a Deus. O Evangelho de João, amigos, possui dois temas em especial: a voz de Deus e a escolha do homem. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele disse mais: eu sou a ressurreição e a vida. Ele continua dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Veja, Jesus proclama, ele proclama o tempo todo. Ele até oferece, mas ele nunca vai forçar com você. Ele, postado ao lado do paralítico, em João, no capítulo 5, no verso 6, ele diz a seguinte frase: você quer ficar são? Veja, olho no olho, agora com o cego, agora curado, ele fala a seguinte frase: crês tu no Filho de Deus? João, no capítulo 9, no verso 35. Junto ao túmulo de Lázaro, provando o coração da sua irmã Maria, ele diz a seguinte frase: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Sabe, amigos, testando os motivos de Pilatos, ele disse: tu dizes de ti mesmo ou disseram outros de mim? Na primeira vez que João escuta Jesus falar, ele ouve a seguinte pergunta: o que você está buscando? João 1,38. Entre as últimas palavras de Jesus, há ainda uma outra: você me ama? João 21,17. É desse Jesus, amigos, que João se lembra. As perguntas honestas, as exigências trovejantes, o toque suave. Nunca chega sem ser convidado, mas uma vez convidado, nunca para antes de terminar, antes que você e eu façamos uma escolha. É por isso que dentro dessa história e dentro do contexto onde nós estamos falando, é preciso que nós salientemos uma coisa muito importante aqui. Eu falei das minhas dificuldades e da experiência que tive naquele avião, e eu vou dizer para vocês. Eu queria abrir um parênteses para citar um tema que fala sobre o medo. Sabe, um avião não é a única viagem que exige coragem para nós. Por exemplo, você pode estar nesse momento no hospital ouvindo agora, e pode estar nos últimos momentos da sua vida, nas últimas batidas do seu coração. Pode estar no seu último contra-cheque agora, neste momento. Você pode estar no seu último suspiro de fé. Cada nascer do sol, amigos, parece trazer para cada um de nós razões para ter medo todos os dias. Todos têm falado em crise econômica, né? Aumento do aquecimento global, um vírus está destruindo os povos lá na África, né? Chegando com tremenda intensidade aqui em nosso país, né? Temos medo de sermos processados, por exemplo, tememos, né, sermos os últimos a terminar algo, de ficarmos sem dinheiro, por exemplo, tememos a pinta que apareceu nas costas, né, o vizinho novo, elaboramos sistemas de segurança e, no entanto, dependemos de calmante mais do que qualquer outra geração na história, né? Além do mais, a criança comum de hoje tem o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico comum nos anos 50 do século passado. O medo, ao que parece, ele alugou o prédio ao lado por 100 anos e ali se estabeleceu. Enorme e rude, o medo não está disposto a dividir o coração com a felicidade. A felicidade obedece. Já viu os dois juntos em algum momento? É por isso que uma pessoa pode ser feliz e ao mesmo tempo ter
ter medo? Estar confiante e amedrontado? Ter misericórdia e medo? Não! O medo nunca escreveu uma sinfonia ou um poema, negociou um tratado de paz, nem curou uma doença. O medo nunca libertou uma família da pobreza, nem um país da intolerância. A coragem o fez, a fé o fez. As pessoas que se recusam a ouvir ou a se curvar ao medo fizeram. E o medo propriamente dito? O que ele faz? O medo, vou dizer para vocês, em poucas palavras, o medo nos aprisiona e tranca as portas e ali ficamos trancados. Imagine um dia, pelo menos ao menos um dia, livre de medo, de fracasso, da rejeição e da calamidade. Você consegue imaginar uma vida sem medo? Essa é a possibilidade por trás da pergunta de Jesus. Veja que ele perguntou em Mateus, no capítulo 8, no verso 26. Ele fala a seguinte frase, e a seguinte pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Nossa primeira reação é perguntar se Jesus está falando sério. Ele pode estar brincando naquele momento, quem sabe provocando, pregando uma peça, mas naquele momento Jesus não sorri. Ele está falando muito sério. Os homens a quem ele pergunta também o estão. Uma tempestade transformou seu jantar num cruzeiro em um tremendo e intenso mergulho. Eis o que um deles se recorda da viagem. Mateus no capítulo 8, no versículo 23 e versículo 24, vocês podem observar que um deles faz o seguinte registro. E eis uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês. Mateus no capítulo 28, no capítulo 8, no versículo 23 e 24. E eles fazem a seguinte declaração. Olha que coisa interessante. Do versículo 23 e 24 nós lemos: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Essas são as palavras de Mateus. Ele se lembrou bem da tempestade violenta e do barco agindo, agitado, e foi cuidadoso com suas palavras. Ele puxou seu dicionário grego de sinônimos, da prateleira, e caçou uma palavra que descrevesse como as ondas explodiam no barco. Seu dedo desceu até chegar uma palavra que funcionasse, pelo menos que pudesse descrever aquele momento, Então ele achou uma palavra, e essa palavra no nosso dicionário português também é chamada de seismos. É um tremor, é uma grande erupção de céu e mar. Então ele, na descrição dele fala assim, uma grande erupção, um grande seismo surgiu no lago. Mateus, juntamente com a tripulação de recrutas novatos, ele sentiu um grande sismo, que o sacudiu por completo. Ele usou essa palavra em duas outras ocasiões. Uma vez na morte de Jesus, quando o Calvário tremeu, em Mateus 27, versículos 51 e 54, e mais uma vez na ressurreição de Jesus, quando a sepultura tremeu, Mateus 28, verso 2. Nem todas as tempestades, amigos, e a gente deve saber bem disso, começam de repente. Fazendeiros podem ver a formação de nuvens de tempestade horas antes da chuva cair. Essa tempestade, no entanto, irrompe como um leão saindo do mato. Você não gostaria de uma segunda mais leve frase, uma consequência mais feliz da obediência? Tente imaginar se o verso fosse assim, por exemplo. Entrando ele num barco, seus discípulos o seguiram, e de repente um grande arco-íris apareceu no céu, e um bando de pombas, voou em uma formação feliz e um mar calmo, como um vidro, e espelhava seu mastro, Seria bonito se fosse assim. Mas essa história nos dá um lembrete a um só tempo, não tão sutil e não tão popular, de que embarcar com Cristo pode significar se molhar com Cristo. Eis uma coisa importante que eu gostaria que vocês percebessem. Os discípulos podem esperar mares violentos e mares bravos. Lembre-se do que Jesus falou em João, no capítulo 16, no verso 33. Lá ele dá uma declaração para cada um de nós, de que embarcar com ele pode significar se molhar com ele mesmo. Diz assim: nesse mundo vocês terão aflições. Veja, os seguidores de Cristo, e eu quero que vocês concordem comigo, os seguidores de Cristo contraem doenças, enterram suas crianças queridas e lutam contra o vício e, como resultado, encontram o medo. Não é a ausência de tempestade que nos distingue, e sim quem descobrimos na tempestade.
E é nessa tempestade que descobrimos a certeza e a força que há nesse